A saga dos Guardiões da Floresta. Uma viagem emocionante ao setor de base florestal de Mato Grosso. O setor de base florestal de Mato Grosso é um segmento que a cada tempo se renova, se reinventa e continua firme, forte e em pé, assim como as árvores que defende. Nesses quase 60 anos no estado, o segmento tem se comportado com o pensamento de que o que não me destrói me faz mais forte. E nada o destrói, pois o setor que emprega mais de 100 mil pessoas atualmente no estado se torna cada vez mais sólido. Mas solidez não se conquista do dia para a noite. São quase 6 décadas implementando novas ideias, aprendendo, empreendendo e, acima de tudo, gerando emprego e renda, cumprindo assim seu principal objetivo: fortalecer a estrutura social. Antes desse trabalho, os olhos que se voltavam para o setor de base florestal de Mato Grosso eram diferentes, difusos. Opiniões diversas e, em sua maioria, punitivas, foram as mais divulgadas. No entanto, a saga dos Guardiões da Floresta prova que esses homens e mulheres que desbravaram esse lado amazônico do estado deixaram para as gerações futuras um legado de honra e progresso. A obra A Saga dos Guardiões da Floresta deu seus primeiros passos em 2010, quando, ao escrever o projeto técnico Memorial Guardiões da Floresta, a superintendente do Sindusmad, Adelita Dias, idealizou este livro como produto final do diagrama. Na verdade, escrever um livro contando a história do setor de base florestal no Mato Grosso já é um sonho antigo do Sindusmad. Desde que o presidente José Eduardo Pinto assumiu a presidência do Sindusmad em 2007, nós percebemos a importância de se fazer um resgate histórico e não deixar essa história se perder. Quando nós escrevemos e idealizamos o projeto de pesquisa para a exposição do Memorial da Floresta, nós percebemos aí então a oportunidade de nós realizarmos esse sonho, colocando o livro como objeto final deste projeto de pesquisa. Já disse Peter Drucker que um bom chefe faz com que homens comuns façam coisas incomuns. E um desses homens é o empreendedor José Eduardo Pinto, que à frente do Sindusmad plantou a semente do resgate histórico, mostrando para o mundo que as coisas não são como querem mostrar os que não têm conhecimento da atividade. Ou seja, que o setor é sério e tem responsabilidade social e ambiental. E, acima de tudo, é o maior defensor da floresta e a quer em pé, para que assim torne perene esta atividade. A grande importância deste livro é o resgate histórico do setor madeireiro. Aquele que já foi o setor mais importante da nossa economia, responsável pela formação do Estado, abertura de novas fronteiras, abertura essa que deu espaço a outras indústrias de diversos segmentos que trazem o progresso para o nosso Estado. Com este pensamento de José Eduardo, os próximos passos seriam entender e conhecer a história florestal do Estado. Amadurecendo a ideia por mais de 3 anos, em 2010 liderou o projeto da pesquisa que percorreu Mato Grosso em busca de conhecer personagens que vivenciaram essa história. Grande foi a emoção de encontrar, em Porto dos Gaúchos, o mais antigo registro histórico da madeira. Com uma riqueza imensa de detalhes, Henrique Meyer, filho de Guilherme Meyer, colonizador da cidade, guarda relatos do início da indústria madeireira no estado, que, até então, é considerado o local onde foi instalada a primeira serraria em Mato Grosso, em 1955. O objetivo deste trabalho é mostrar ao mundo a verdadeira imagem do setor florestal, a de guardião e não a de vilão, pois com o passar dos anos o segmento foi se depurando e atualmente é praticamente impossível ser ilegal. Essa fatia é quase zero,
pois nem o setor, nem a legislação, nem a população admitem mais personagens duvidosos quando se trata de meio ambiente. E só quem é legal sobreviveu e está em atividade. O setor de base florestal é o que mais criou mudanças na Amazônia mato-grossense nos últimos anos. De vilão passou a ser guardião. Através das práticas do manejo florestal, o setor de base florestal realmente deu valor econômico à floresta, benefícios sociais e econômicos a toda a região amazônica. Essa é a maior garantia da floresta em pé para a Amazônia. Voltando-se um pouco para a história, observa-se que a implantação da primeira madeireira no estado foi em Porto dos Gaúchos, sendo a segunda em Cáceres, e depois desse fato não foram alocados outros registros da atividade até 1972, quando surge em Sinop e em Várzea Grande. As pesquisas deste trabalho comprovam que o setor foi o responsável pelo surgimento de grande parte das cidades de Mato Grosso e que é o propulsor do crescimento econômico e do desenvolvimento social, fazendo com que o estado alcançasse o patamar atual de crescimento. O setor madeireiro de Sinop, do modo especial de todo o norte do estado, propiciou a vinda de outros segmentos da agroindústria de modo especial. Então, na esteira do madeireiro veio a agropecuária, veio a agricultura, que estão mostrando para nós que integrados e de forma pioneira, a indústria madeireira é que patrocinou todo esse desenvolvimento aqui do norte do estado. O trabalho de pesquisa que deu origem a esta obra passou por 20 cidades, percorrendo mais de 7.300 quilômetros, entrevistando mais de 200 personagens que deram origem a mais de 12.000 registros fotográficos e quase 16 horas de gravação de imagem e voz. O objetivo? Pesquisar a história do setor de base florestal e sua importância na formação do Estado. O livro também ilustra a importância dos 8 sindicatos que constituem a nossa base. Sindicatos esses que hoje falam em uma voz só por intermédio do CIPEM, que representa as nossas entidades perante os órgãos governamentais defendendo os interesses da classe. Também não podemos deixar de falar do FAMAD, que é o Fundo de Apoio da Madeira, inclusive o órgão financiador deste projeto, e a sua importância quando da conquista dele junto ao governo do estado. A saga dos Guardiões da Floresta é apresentada em forma de histórias que contam como o segmento começou nos principais polos madeireiros, em entrevistas com pessoas que acreditaram no futuro do setor. Além disso, é apresentada a formação e organização do segmento em todo o estado, as operações policiais que enfrentou, o manejo florestal sustentável e o segmento atualmente. Quando assumimos esse sindicato, o compromisso da nossa diretoria era mostrar à sociedade o verdadeiro valor do setor madeireiro. Valor este que a gente quer dizer no sentido ambiental. Um setor que quer a floresta em pé, que defende a floresta e que precisa dela em pé. Com o livro a gente fecha aí com chave de ouro este trabalho que está sendo direcionado. A sociedade hoje já vê o setor com outros olhos, as ONGs principalmente e o próprio governo, bem como também eu faço um desafio. Não existe matéria-prima mais ecologicamente correta do que a madeira. Pensem bem em outras matérias-primas, como que elas são exploradas na natureza. Com certeza precisa tirar a floresta de cima para poder explorar o subsolo. Já começa por aí a confirmação de que a madeira é mais ecológica e sustentável do que qualquer outra matéria-prima da natureza. Eu acho importantíssimo a gente poder resgatar a história do que aconteceu nos anos passados. E eu acho que é isso que o livro A Saga dos Guardiões da Floresta está fazendo. Buscando trazer a história daqueles homens e mulheres que vieram para cá desde 1955 em Porto dos Gaúchos e depois disso em vários outros municípios do estado de Mato Grosso, trazendo riqueza, gerando emprego, pagando impostos. E que por muito tempo esses homens e mulheres foram vistos como inimigos do meio ambiente, pessoas que devastavam a floresta e que criou uma situação, um mal-estar para todo o setor de base florestal.
Com algumas ações que vêm sendo tomadas nos últimos tempos e agora finalizando com o lançamento do livro A Saga dos Guardiões da Floresta, eu acho que nós podemos resgatar a realidade e a verdade de que o setor de base florestal precisa e quer a floresta em pé. Sem ela não vai conseguir sobreviver. E fazer com que as futuras gerações possam usufruir desse bem por todos os tempos. Outra frase de Peter Drucker traduz muito bem o setor. Muitas vezes, o que aparentemente pode ser um fracasso pode ser exatamente a razão de um grande sucesso futuro. Este, certamente, é o primeiro passo de muita história que ainda há por vir. Muitos personagens que ainda serão conhecidos e que não chegaram ao alcance deste projeto. Conheça, leia, se emocione com a saga dos Guardiões da Floresta e responda: existe matéria-prima mais ecologicamente correta que a madeira? A madeira é nosso negócio. A floresta viva é nossa missão.